Olá, meu irmão, meu amigo, tudo bem? Como é bom podermos dar continuidade aqui no estudo da Palavra de Deus. Nessa série nós estamos estudando a respeito do livro de Daniel. Antes de darmos continuidade, gostaria de apresentar este livro que fala sobre esperança para um tempo de crise no qual nós estamos vivendo hoje. Este livro é um presente que gostaríamos de oferecer para você. Você pode entrar em contato conosco através do link aqui em cima ou aqui embaixo, passando o seu nome, seu endereço, e entraremos em contato com você para lhe darmos este presente. Dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, hoje vamos estudar a respeito do capítulo 3 de Daniel, que fala a respeito da prova de fogo. Ao lermos o capítulo 3, nós podemos ver o rei Nabucodonosor, ele se rende a Deus. Ele, lá em Daniel capítulo 2, 46 e 47, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei Nabucodonosor, ele reconhece quem é Deus, o poder de Deus, a importância daquilo que tinha sido revelado para ele. No capítulo 3, no início do capítulo 3, historicamente falando, aconteceu aproximadamente 9 anos depois do que aconteceu do sonho que ele teve no capítulo 2. Já no início do capítulo 3, versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Aqui no capítulo 3 fala que ele fez uma estátua. Só que essa estátua ela é bem diferente da estátua do capítulo 2. Por quê? A estátua do capítulo 2 tinha vários tipos de metal: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Já essa estátua do capítulo 3, ele fez inteiramente de ouro. Essa era uma mensagem importante que ele queria transmitir. Quando as pessoas faziam estátuas, faziam monumentos aos deuses, normalmente é porque elas estavam sentindo que provavelmente o seu reino estava prestes a cair, estava prestes a passar. Nabucodonosor, quando ele faz essa estátua toda de ouro, ele estava passando uma mensagem de que, ao invés do que Deus tinha mostrado para ele no capítulo 2, de que o reino dele iria passar, ele, através da estátua totalmente de ouro, ele quis dizer que a estátua dele que o reino dele não passaria. Isso foi uma afronta para com Deus, porque Deus tinha revelado para ele o que iria acontecer, mas ele, pelo contrário, quis afrontar a Deus. O rei Nabucodonosor, ele vem no capítulo 3, versículo 2, ele vem e chama todos os seus grandes, os sátrapas, os administradores, os prefeitos, os juízes, todos os seus grandes, para que eles pudessem vir admirar e adorar aquela estátua que ele fez toda de ouro. Aqui diz que eles deveriam se prostrar e adorar perante aquela estátua. Se tivesse alguém, como fala aqui no versículo 6, o capítulo 3, versículo 6, diz assim: Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Ou seja, aquele que não aceitasse fazer aquela adoração seria lançado na fornalha de fogo, ou seja, estava decretado a morte. Olhando para um quadro completo do capítulo 3, nós vemos um soberano poderoso, nós vemos uma imagem falsa levantada, que foi aquela estátua de ouro, uma adoração forçada, no qual todas aquelas pessoas que estavam presentes deveriam se prostrar e adorar, a união da igreja e do Estado, porque era o seu rei usando o seu poder do Estado para forçar as pessoas a adorar a estátua. E aquele que não se prostrasse, não adorasse, receberia a pena de morte. O que vocês acham? Será que esse tipo de coisa poderia acontecer novamente, de um soberano, de alguém forçar as pessoas a adorarem algo que elas não querem e aqueles que não quiserem adorar serem mortos? Será que isso pode acontecer? Ou só foi isso há 2.500 anos atrás? Existe um paralelo entre o capítulo 3 de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse. Bem interessante a gente ver os paralelos. Ele diz assim, tanto em Daniel como em Apocalipse. Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim: Mostra um poderoso soberano impondo algo. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, mostra também uma besta, um poder também, usando esse poder para que pudesse forçar
forçar as pessoas a adorarem uma imagem falsa. Daniel capítulo 3, versículo 5 fala de uma adoração forçada, direcionada às pessoas. E Apocalipse capítulo 3, versículo 15 também fala sobre isso. Daniel capítulo 3, versículo 2 fala da união da igreja e o Estado. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 2 fala sobre a união da igreja e o Estado. E Daniel capítulo 3, versículo 6 fala a respeito da pena de morte, assim como fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. É interessante que a Bíblia mostra 3 pessoas não se prostraram. Chegam pessoas dizendo para Nabucodonosor de que elas não haviam se prostrado. Então o rei manda chamá-las, dá uma segunda chance, como fala lá em Daniel capítulo 3, versículos 13 a 15. Porém, como fala em Daniel 3, 16 a 18, elas não se prostraram de forma alguma. Nabucodonosor ficou irado e mandou com que eles pudessem serem jogados na fornalha de fogo que tinha sido aquecida 7 vezes. Inclusive aquelas pessoas que lançaram aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Misael, Ananias e Azarias, que era o nome hebreu deles, fossem lançados na fornalha de fogo. Quando eles foram lançados, as pessoas que lançaram morreram. Quando Nabucodonosor olha, ele não vê somente 3, mas ele vê 4 pessoas, porque o próprio Deus, o próprio Jesus desceu para estar com eles ali. Assim, meu amigo, Deus, muitas vezes nós passamos por provações, assim como aqueles 3 jovens, mas Deus também tem um livramento e tem um conforto para cada um de nós. Aqueles jovens, eles não se queimaram na fornalha de fogo, eles foram salvos por Deus. Nem queimou as suas vestes, nem queimou um pelo deles, sabe? Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. Como fala lá em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então, que possamos nos entregar a esse Deus maravilhoso, que está sempre disposto a cuidar de cada um de nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus, como é bom podermos ver que o Senhor está sempre para socorrer os seus filhos. Possamos nos entregar inteiramente a Ti e possamos dedicar tempo ao estudo da Tua Palavra, à oração. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que separaram seu tempo para podermos aprender a respeito da Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, que possamos separar tempo para estudo da Tua Palavra. Venha continuar conosco em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, muito bom você ter dedicado esse tempo para estarmos conosco e aprender a respeito da Palavra de Deus. Teremos mais estudos e aprenderemos muito mais a respeito do poder e do amor do nosso Deus por cada um de nós. Que Deus te abençoe.